Olá, seja muito bem-vindo. Sou Rodrigo Guilhoto, diretor de desenvolvimento de negócios da Vertical Thomson Reuters na LKM Tecnologia. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast e hoje estou aqui com um convidado mais do que especial, meu amigo Gustavo, da Tax5, para falar um pouquinho desse tema gostoso, né, Gustavo? Legal. Um tema amistoso que é agradável, assim, para a gente pegar um petisco aqui e ficar a tarde toda. Seja bem-vindo, Gustavo. Se você quiser se apresentar. Claro, obrigado, Guilhoto. Bom, meu nome é Gustavo Prado, eu sou sócio e diretor da Tax5 Consult, uma empresa de consultoria tributária. E obrigado pelo convite, Guilhoto. É um prazer, né, estar aqui hoje com você e com a LKM discutindo esse tema, como você falou, tão importante, né, para os próximos anos, que vai gerar bastante trabalho, mas também bastante oportunidade, né, para quem soubesse aproveitar disso ao longo dos próximos anos. O tema reforma tributária ele é um tema muito denso, né, ele é um tema complexo e a gente, né, como nós fizemos recentemente no Synergy, acho que a ideia aqui é ter um bate-papo mais leve para que o pessoal possa entender um pouco, né, os principais conceitos e também, né, enxergar esses desafios e essas oportunidades. Ótimo, Gustavo. Bom, vamos começar então. Eu acho que a cada reunião que a gente acaba fazendo, eu escuto muito dos clientes, eu acho que até um pouco de reflexo e efeito de mudanças anteriores. A reforma é para valer? É uma realidade? Guilhoto, como você comentou, acho que o passado, né, se a gente for pegar os projetos maiores, né, não da magnitude da reforma, porque para mim esse é o maior projeto talvez da história da área tributária. Né? Mas se a gente voltar um pouco nos anos, nós tivemos aí o E-Social, que demorou, né, até ele efetivamente entrar no dia a dia das empresas. Nós tivemos o REINF, que entrou, né, na sua divulgação, na sua concepção, ele era maior, e aí foi reduzido, né, para que as empresas pudessem se adaptar. E somente agora, nos últimos anos, é que ele tomou a forma original do projeto. Né? Isso sem contar, por exemplo, o Bloco K, que a gente teve inúmeras prorrogações. Né? Então, embora a gente tenha esse contexto histórico que muitas vezes levam as empresas a questionar se realmente vai acontecer, né? Eu entendo que a reforma tributária tem um aspecto um pouco diferente, porque foi um projeto cuja a discussão levou muitos anos. Né? E acredito que grande parte das pessoas aí que estão nos ouvindo também, né, se questionaram se isso realmente ia acontecer, mas uma força política muito grande fez com que o projeto andasse de uma hora para outra. Né? E com o projeto avançando em termos de emenda constitucional, em termos de lei complementar, né, acredito que tudo aquilo que precisa para que ela realmente entre em vigor, a gente já tem. Então, agora, a questão, eu vejo, não é mais o se vai acontecer, sim o quando vai acontecer. Né? E aí a gente tem um período de transição, né, que inicia em 2026 e vai até 2032, né, que está ainda sendo discutido e que, na minha visão, né, não existe grandes possibilidades disso não se tornar uma realidade. Agora, a gente também não pode esquecer que nós estamos no Brasil. Tem uma frase Esse é o ponto. Que ilustra muito bem que no Brasil até o passado ele é incerto. Né? Então, sim, é algo que acho que a gente tem que deixar no radar. Né? Nós temos eleições em breve que podem... Até 32 serão dois pleitos. Né? Então, não dá para a gente afirmar que não vai ter nenhum tipo de mudança no projeto, mas a minha opinião pessoal é que a reforma é uma realidade e a gente não tem que discutir agora se ela vai acontecer ou não. E sim se preparar para que ela para absorver essas dificuldades e também, né, saber se aproveitar das oportunidades que ela vai trazer para a gente. Sem dúvida. E agora sim, já que a reforma a gente já sabe que realmente veio para ficar, o que na prática muda com a reforma? A gente está trocando sigla de imposto? É uma reforma só do time fiscal? São vários aspectos que eu gosto de trazer, Guilhoto. Acho que tentando, né, sair um pouco do juridiquês, da gente ficar falando aqui de normas, de fato gerador, de hipóteses de incidência, que eu acho que sim, tem que ser discutido e é importante para os profissionais da área, mas tentar deixar o papo um pouco mais leve para que todo mundo consiga entender.
né? Quando a gente fala do que a reforma muda, eu gosto de trazer, são 5 elementos. Você falou da alteração dos nobres dos tributos, e eu acho que isso é importante também, né? Se situar, né? De que o PIS e COFINS deixa de existir e vira CBS, né? O ICMS e o ISS deixam de existir e vira IBS. Né? A gente tem uma criação de um novo tributo, né? O imposto seletivo, que vai ser aplicado para bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, o imposto do pecado. Né? Esse aí, para mim, é um pouco da substituição tributária na esfera nacional. Eu tenho um certo receio de que qualquer coisa vai ter o viés de se aplicar o IS. É porque é muito subjetivo definir o que faz mal para a saúde e para o meio ambiente. É lógico que para se incluir itens, né, dentro de uma lei complementar, você precisa passar por um processo legislativo. Mas você consegue definir, se a gente for pegar o ovo, pega a história do ovo ao longo dos últimos 30 anos. Eu já ouvi dizer que o ovo fazia muito mal para a saúde, depois ele faz bem, depois a gema que não faz, a clara faz. Né? Então, assim, existem várias nuances do ponto de vista de interpretação, não está vinculado a um órgão que vai definir isso. Então, é lógico que pode ser, como você mencionou, Guilhoto, uma válvula de escape para se aumentar um tributo, para se incluir um segmento dentro dessa tributação que né, não deveria ter fins arrecadatórios. Né? A ideia é que você tenha um tributo que ajude a sociedade a melhorar, a evoluir. Né? Então, nesse contexto, né, e aí só retomando, a gente ainda tem, né, falando dos tributos, o IPI que não vai ser extinto, né, o IPI continua vigente, ele vai ter, né, em algumas hipóteses, a alíquota reduzida a zero, né, tem específicas ali operações que concorrem com a Zona Franca, então existem algumas regrinhas para se definir isso, além da emenda constitucional prever também a criação de uma contribuição, né, sobre semi-elaborados, que também ainda falta um pouco de clareza sobre quando vai se aplicar essa contribuição e em que momento que ela pode deixar passar a existir. Então, a gente tem esse conceito importante de conhecer os tributos e conhecer também, né, quais serão as substituições, mas a gente tem outros 4 aspectos que, para mim, são extremamente importantes para a gente olhar para a reforma. Né? O primeiro é onde a gente vai ter uma legislação muito preparada para o futuro. Né? A gente vai ter uma legislação cuja incidência de CBS e IBS está diretamente vinculada a bens materiais e imateriais, serviços e direitos, ou seja, tudo. Abrange 100% da sociedade. Exato. Então, independente da nomenclatura que se venha a criar dentro dos próximos anos para um tipo de negócio, ele vai ser tributado. Né? E isso faz com que a legislação ela esteja resguardada e preparada para o futuro, porque, né, você trabalha com tecnologia, você sabe o quanto a sociedade ela vem evoluindo, né, com relação à inteligência artificial e a uma série de coisas. Então, não dá para a gente saber se a partir de amanhã não vai surgir uma nova modalidade de negócio. O principal ponto que eu considero positivo é a legislação estar preparada para isso. Né? Então, isso é um ponto positivo, né? Para não ficar voltar a ter discussões técnicas sobre conceito de serviço, ou ele é mercadoria, ou ele é um direito, ou, né? Eu acho que isso, tendo uma tributação uniforme, independente da nomenclatura que se dê, acaba a discussão. Né? Então, eu me recordo, nós tivemos o Neymar, que ele comprou uma vez uma figurinha que só existia em meio eletrônico, acho que é NFT o nome, pagou uma fortuna. Né? Então, imagine uma empresa que comercializa só isso. Né? Isso só existe em meio digital. Então, se a gente for olhar para a nossa legislação atual, como que eu tributo, né? Isso? Não se enquadra no conceito lá para tributar o ICMS nem o ISS. Então, o que eu vejo a gente tem uma legislação com uma amplitude muito boa e preparada para absorver qualquer tipo de negócio. Né? E esse é um ponto que eu sempre gosto de reforçar, que é você ter uma base de incidência ampla, que consegue atingir, né, qualquer tipo de negócio. E se a gente for olhar, a gente pega esse mesmo critério e, em tese, e aí a gente já vai discutir também isso que eu acho que é legal, Guilherme, em tese, ela também se aplica para as entradas. Né? Porque hoje o nosso direito a crédito, se a gente for pegar ICMS, IPI, PIS e COFINS, né? O ISS é um imposto cumulativo, ele está fora desse conceito, né? Mas eu tenho as hipóteses onde a legislação ela me diz o que eu posso creditar, o que é muito diferente do que a gente analisar, por exemplo, a regra do CBS e do IBS,
que ele justamente traz o inverso, ele indica o que você não pode acreditar, que seria aquilo que for considerado como consumo pessoal. O que eu gosto de, né, colocar né, uma vírgula aqui na nossa frase, ou talvez trazer esse em tese, é muito por conta da nossa própria legislação. Né? Se a gente for pegar o nosso passado, o ICMS, por exemplo, se a gente for pegar a Lei Complementar 87 de 96, o direito a crédito na aquisição de uso e consumo ele está previsto. Mas isso vem sendo prorrogado ao longo dos anos e nunca nenhuma empresa conseguiu se creditar de ICMS das mercadorias adquiridas, né, para uso e consumo. Então, eu gosto de trazer esse ponto de atenção porque hoje a legislação ela tem essa amplitude. A gente espera que isso realmente seja trazido para o mundo real, né, para o dia a dia das empresas, para que elas possam se apropriar de créditos que muitas vezes são importantes. Esses dias eu participei de uma live que fala do varejo. Né? O varejo é um mercado que naturalmente ele tem uma margem menor e o varejo ele tem... Sofre mais fica muito mais sensível ao preço. E às mudanças. E se a gente for pegar essa não cumulatividade e olhar para o varejo, hoje, por exemplo, o investimento em publicidade e propaganda, né, são pouquíssimas, são exceções as empresas que têm direito a crédito desse tipo de operação, pegando, por exemplo, o PIS e COFINS. Então, agora, quando a gente olha a CBS e IBS, todos dentro de uma mesma regra, né, porque eles são praticamente idênticos, a gente tem pouquíssimas alterações ali no que diz respeito à comparação de CBS e IBS, essas empresas, como é o caso do varejo, vão ter crédito de operações que hoje são contabilizadas 100% como despesa. Então, isso, em tese, vai ajudar um pouco a reduzir um eventual aumento da carga tributária, né? Pensando que a gente está saindo ali, né, o pessoal falando, vamos ter a carga mais alta do mundo, né? O último estudo bateu 27,97%. Então, top 3 é certeza que a gente vai ser, né? Do mundo. Não, sim, isso eu não tenho dúvida. Mas isso não quer dizer que é ruim ou bom. A gente tem que analisar o caso em específico para entender, porque dependendo da configuração da empresa, pode ser que mesmo tendo um eventual aumento na sua alíquota global, quando ela fizer uma apuração pensando em custos e despesas que talvez hoje ela não tenha direito a crédito, isso poderia mudar um pouco do jogo, né? Então, esse terceiro ponto dos créditos eu considero bem importante também de entender, porque a reforma ela tem uma mudança significativa quando a gente compara com as regras atuais. E aí tem outros dois fatores que também são essenciais para a reforma e acho que eles, inclusive, são os que mais chamam a atenção. Né? O primeiro o tributo ele ser adicionado, que é o caso, por exemplo, como a gente tem do IPI hoje. Então, você tem lá uma mercadoria, R$100, o 10% de alíquota de IPI vira 110. O ICMS, o ISS, o PIS e COFINS, eles são tributos que eles são base para ele mesmo. Né? Então, você tem o tributo sendo incluído dentro da formação do preço, né? O tributo por dentro. E isso faz com que, de uma forma muito natural, a gente tenha uma grande complexidade para se formar um preço e, principalmente, para mensurar o quanto de tributo tem em cada operação. Né? Eu gosto de brincar com o exemplo do documento fiscal eletrônico. Recentemente, né, saiu lá que os contribuintes precisavam indicar o total aproximado de tributo. E aí, por que é o total aproximado e não o exato? Porque ninguém tem certeza. Né? Porque ninguém tem certeza. A gente tem os resíduos tributários das operações, que você não se apropria de crédito, e entre outras possibilidades. Aí você coloca lá, em cumprimento à lei número tal, estima-se que a carga tributária é aproximadamente... de 30%. Então, é uma dificuldade hoje que a gente tem para as empresas, mas também até para o próprio consumidor final. Porque você pega um cupom fiscal, você não consegue identificar o quanto tem de tributo ali. Sim. Então, um dos pontos que a reforma traz é tentar, né, democratizar o acesso à informação. Ela gera transparência, porque você tem um tributo em cima de um valor líquido, somado e acabou. Né? Mas isso tem um grande reflexo nos preços. Né? A gente pode pensar e falar que o CPF é que vai acabar sendo mais impactado nessa brincadeira com a reforma? Sem dúvida, né? Sempre assim, o final da cadeia é o consumidor que paga ou não paga, deixa de consumir. Sim. Como a gente vê hoje, né, hipóteses como o café, como o azeite, que nós tivemos um aumento muito grande nos preços e que
parte da população ela acabou deixando de consumir esses itens. Né, eu, por exemplo, para mim o café é essencial. Sem o café eu não sobrevivo. Então, assim, né? Mas criaram até um café fake, né? Exatamente, aroma de café. Aroma de né? café. Então, o que eu vejo, assim, a sociedade, o consumidor final, ele é muito sensível a preço. Então, a partir do momento em que algo sobe, ele não tem de onde tirar dinheiro para fazer a manutenção, né, das compras que ele tem daquele determinado produto ou serviço. Então, de um modo geral, pensando que qualquer aumento de carga tributária reflete diretamente no preço, é possível que alguns itens realmente sofram alterações daquilo que a gente está acostumado hoje. E aí, as empresas elas têm um papel fundamental nisso, de entender esses impactos nos preços, entender se o produto... se o mercado, né, ele vai absorver esse eventual aumento no produto, porque se ele não absorver, tem que olhar para a margem. E é algo que hoje os empresários, na sua grande maioria, não querem discutir. Né? Mas se o produto ele deixar de ser consumido, qual outra alternativa a gente tem? O consumidor final ele é sensível a preço. Então, acredito que a sua afirmação ela é adequada, mas as empresas elas têm um papel muito importante de compreender esses impactos, de realizar estudos de mercado para mapear o quanto que o consumidor consegue pagar em determinado produto, para que essas decisões elas sejam já tomadas nesse momento. Né? Lógico que a gente está pensando num projeto a longo prazo, né? A gente está falando, né, de todo o período de transição, mas é importante, né, que as empresas saiam na frente com mapear os impactos e, naturalmente, ter ações, né, ações preparatórias para esse período da reforma. Então, esse aspecto da transparência do tributo ser cobrado por fora eu também acho que é bem importante. E, por último, o destino, que aí ele não vai aplicar para o CBS, né? Porque o CBS é um tributo federal, então, né, a gente está falando de união, mas quando a gente olha para o IBS, que vai para o comitê gestor, naturalmente realizar a distribuição para os estados e para os municípios, aí o jogo já muda bastante. Né? Porque hoje a gente tem, em grande parte das operações, os tributos sendo devidos na sua origem. E isso faz com que as empresas elas tomem decisões estratégicas de onde elas vão se localizar, pautadas na parte tributária. Então, olha, eu tenho um crédito presumido aqui que me traz uma economia. Mesmo que eu aumente o meu custo logístico, na hora que eu faço o net, eu estou ganhando. Tem uma compensação ali financeira que representa e justifica aquele movimento. Exato. Então, eu vou construir um CD lá em Extrema, né, em Minas Gerais, eu vou importar lá por Santa Catarina, ou eu vou ter um CD no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo que tem bons benefícios também. Né? Então, decisões muitas vezes estratégicas das empresas estavam sendo tomadas baseadas em questões tributárias. E o CBS-IBS ele já preza pela neutralidade do tributo, ele não influenciar nesse tipo de decisão. E aqui a gente tem um impacto talvez muito grande na parte logística, né? Onde as empresas eventualmente, como a gente falou, estão estabelecidas em determinados locais única e exclusivamente por questões tributárias, e elas vão precisar rever o modelo de negócio. Entender se faz sentido elas estarem ali ou, eventualmente, fazer uma mudança. E quando eu falo modelo de negócio, não só em características regionais, né? De, olha, eu estou aqui, eu vou mudar para cá porque eu estou mais próximo dos meus clientes, mas sim também ao modelo estratégico da operação. Então, né, a gente viu várias empresas de determinados segmentos, principalmente por conta da ST e do monofásico, ele splitar a operação e ter uma indústria e um distribuidor. Será que faz sentido esse mesmo modelo pensando em CBS e IBS? Tem modelos como a parte de comércio exterior de empresas que são exportadoras e importadoras na área de Comex. Então, uma trading, será que faz sentido olhando para a reforma? São várias perguntas que elas só são respondidas através de um estudo interno que as empresas precisam fazer, pensando aí nos próximos anos. Muito bem colocado. Você citou um pouquinho aí de crédito presumido, história de créditos, essa guerra fiscal que a gente hoje vivencia muito. Existem alguns estados aí que oferecem benefício para as empresas no sentido de levar para lá a movimentação, levar a empresa, ter pessoas em volta, ou seja, fazer o dinheiro girar naquela localidade. Reforma tributária, esses benefícios fiscais
E aí, como é que fica essa história? Os benefícios que são estaduais e municipais, Guilhoto, eles vão sofrer um impacto muito grande ao longo do período de transição. Então, entre 2029 e 2032, dentro desses 4 anos, a gente tem uma entrada proporcional de 10% da alíquota do IBS e uma redução proporcional de 10% das alíquotas de ICMS e de ISS. Então, a gente vai ter no primeiro ano lá 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 em 2032. Então, se a gente olha para esse período de transição, tem muita gente que olha só sobre esse viés, vai reduzir a alíquota e aumentar a alíquota. Só que quando a gente fala dessa redução, a gente tem a redução também proporcional dos incentivos fiscais. Então, as empresas que têm esses incentivos que a gente comentou aqui, elas vão ter esses incentivos reduzidos ao longo desse período de transição de 4 anos. E são os momentos em que muitas vezes vai se reavaliar se está fazendo sentido a operação ou não. O ideal é fazer isso agora, mas a gente sabe que existem empresas que vão deixar isso lá para a última hora. Um pouco mais adiante. Como todo bom brasileiro, vamos falar assim? Vão acabar deixando lá para frente. E aí, imagina que você não fez esse estudo, você bateu ali 2029, que é o primeiro ano, reduziu 10%, em 2030 talvez já não compense. Porque existe uma previsão, né, constitucional de um fundo que vai compensar os benefícios. Eu já escutei alguma coisa sobre um PNI, um Programa Nacional de Incentivos, para meio que compensar isso para as empresas. Só que esse fundo de compensação, ele não está claro. Como que eu vou compensar? Será que eu vou ter um redutor lá na minha apuração de IBS? Será que eu vou ter alguma contrapartida financeira? Eu estava conversando num evento que nós fomos recentemente, um cara ainda brincou, falou, cara, imagina se resolvem pagar isso com precatório. Então, assim, não tem uma certeza... Não fica dando ideia que o pessoal tem criatividade, pode usar isso daí. Então, assim, existe uma certa incerteza, além de vários requisitos. E eu acho que esse também é um ponto importante da gente mencionar aqui. Então, você tem uma série de requisitos na legislação que vão classificar aquele teu incentivo como habilitado ou não para participar desse processo da compensação. Então, os incentivos que muitas vezes são unilaterais dentro do Estado, né? O cara tem um regime especial ali que ele te devolve ou faz você pagar 1% do que você tem de operação. Os famosos créditos presumidos, né? Aí pode ser que esse tipo de benefício ele não seja habilitável para o fundo de compensação. Então, são 2 trabalhos. Primeiro, entender se os seus benefícios atuais eles preenchem os requisitos e, num segundo momento, preenche os requisitos ou não preenchem, você olhar para a parte do cálculo em si e falar, peraí, deixa eu entender quando que deixa de fazer sentido eu estar num lugar que eu tenho hoje, por exemplo, um incentivo. Então, né, são ações importantes das empresas deixarem isso no radar para os próximos anos. Legal. Vamos recapitular para o nosso público que está acompanhando a gente? Vamos. Rapidamente a nossa linha do tempo, né? A gente está em 2025, um período longo de transição, a meu ver. Isso, por mais que seja um impacto grande, eu acho que ficou extenso 7 anos. Mas de 25 até 2033, Gustavo, como é que a gente está nessa linha do tempo aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Legal. Então, né, a gente hoje, o pessoal gosta de falar, começa o período de transição em 2026, né? Não, vamos falar já do hoje, que a gente já está em... Já estamos em transição, nós já né? estamos no momento de transição. Então, assim, 2025 a gente já tem a liberação, né, do ambiente de testes, né, o ambiente de homologação da nota fiscal eletrônica, onde a gente já vai ter a possibilidade de testar os campos de CBS, de IBS e de imposto seletivo. Acho que esse é um fator importante das empresas deixarem no radar. E eu acho até, se me permite um parênteses, eu acho que foi a publicação dessa nota técnica em agosto de 24 que fez todo mundo acreditar. Trouxe aquele, realmente, vamos se ajeitar aqui, vamos começar a olhar, porque a reforma vai sair. Sim. Né? Porque muitas vezes, quando a gente está num âmbito... conceitual, né? Lei complementar, emenda constitucional, as pessoas elas, né, ainda têm aquela desconfiança do tudo bem, tem que ir para frente, mas, né, precisa de muita coisa ainda para ser definida. E aí você tem
a publicação de uma nota técnica que fala, já inseri os campos de CBS e IBS na nota fiscal eletrônica, realmente você puxa a galera um pouco vamos sair aqui desse ambiente, né, de futurístico, né, e vamos trazer para a realidade. Sai um pouquinho de axiologia e vamos para a prática. Né? Na hora que eu vi aquelas tags ali, IBS, CBS, são mais de 100 campos. Já está tudo estruturado. Então, assim, o que eu vejo, isso trouxe para a realidade, assim como trouxe também a publicação que saiu no site do SPED, que indica que o SPED fiscal não vai ter alterações para a inclusão dos campos de CBS, IBS e IDS. O que também deixa o SPED fiscal, nosso grande amigo SPED fiscal, com uma data fim, considerando, né, a extinção dos tributos, né, 2032, ele deixaria de existir. Aí a pergunta que fica é onde é que vai ser apresentada essa compensação de 1% aí que a gente tem, né? Esse é uma bela pergunta, Guilhoto. Uma excelente pergunta, porque assim, se a gente for olhar para o que está se vendendo, né? Vamos pegar o cenário perfeito. O cenário perfeito é que a apuração dos novos tributos sejam feitas de forma única e exclusiva baseada em documentos fiscais. Então, as empresas emitindo e recebendo o documento, o fisco fica responsável pelo processo e ele gera aquela declaração pré-preenchida. Assim como nós temos hoje a DCTF Web, que consome os eventos do REINF e do Social e ela te dá um panorama ali dos tributos. Então, a ideia é que o sistema ele funcione similar, né, dessa forma. E a partir desse processo, se a gente for acreditar que isso vai acontecer agora, já em 2026, realmente a gente não precisaria ter uma obrigação adicional que não seja essa pré-preenchida, né, dentro de algum ambiente. Agora, colocar isso em prática, pensando que a gente, né, está falando de 9 meses, menos de 9 meses para a entrada do período de teste, é um pouco complexo. Né? É de desafiador, no mínimo, né? Uma ótima palavra. No mínimo bem desafiador. Então, são essas características, né? O que a gente espera do sistema e o que se vende, né, da facilidade, de reduzir a burocracia, de gastarmos menos horas na apuração dos tributos, realmente isso seria possível considerando algumas questões práticas, né, que vão ser implementadas, né? A gente está falando do split payment, a gente está falando dessa declaração pré-preenchida, que são mecanismos que vão tornar a vida de quem trabalha hoje na área fiscal muito mais simples, né? Muito mais fácil. Agora, tem os desafios operacionais de colocar um software que rode e ter hardware que aguente, que eu acho que talvez essa seja o principal desafio. Porque software, a gente trabalhou com software já, né, Guilhoto? Eu fui diretor de produtos, então eu sei que quando a gente fala de tecnologia, tudo é possível. Agora, tudo é possível desde que eu tenha uma estrutura para que isso aconteça. E tem que ser a estrutura, né? E pensando em todas as operações do Brasil, rodando de forma diária, precisa ser uma bela estrutura, né? Hoje eu tenho clientes varejistas que demoram 6 dias para gerar o arquivo da FD Contribuições. Então, você imagina, pega os maiores varejistas do país, emitindo cupom fiscal todos os dias. Imagine a cada cupom fiscal a gente ter uma consulta dentro de um sistema, que é uma apuração meio que financeira, para saber se do que o cliente está pagando ali, né, passando o cartão na hora do caixa, se aquilo entra para a empresa ou não. Se ela está saldo devedor ou se ela está saldo credor. Então, são características desafiadoras desse mecanismo. É lógico, pessoal, o split payment tem vários mecanismos lá dentro. Tem o meu sócio Aurélio, ele dá uma explicação legal. Ele fala, tem o mais simples, tem o médio e tem o avançado. Então, assim, é lógico que vão ter características ali, né? O cara pagou no dinheiro, como que eu faço? Tem, né, sistemas ali para funcionar. Mas se a gente for trazer para um real funcionamento, para o modelo ideal do split, onde tudo está 100% automatizado, a gente realmente passa por um processo onde eu tenho que ter uma estrutura de hardware e software muito forte para não dar problema para o contribuinte. E se a gente olhar para o que a gente tem hoje, né, ECAC,
agora o MIT, tendo... né, os gargalos que a gente tem. Fica difícil você fazer esse paralelo, né? Eu acho que joga um pouco de receio no contribuinte a hora que a gente pega esses gaps, esses gargalos que a gente vê hoje nos serviços. Só que, por outro lado, a gente não pode esquecer que tem ali uma mega estrutura para emissão de documentos fiscais, né? Sim. Há 20 anos atrás, quando se falava em nota fiscal eletrônica, ninguém levou isso muito a sério. Eu lembro muito, inclusive, um gerente de tecnologia e falou, não, isso daí não vai acontecer, porque não tem a menor condição do Brasil parar de pé vendendo. E a gente viu que não só conseguiram, como se tornou uma realidade. E uma referência também. Uma referência mundial. E hoje a gente vê que cada ano a Receita vai lá e dá mais uma voltinha no parafuso, né? Ela começa a colocar outros critérios de validação. Né? Então, a gente tem uma estrutura para emissão de documentos fiscais que eu acredito que deve estar muito bem amparada e deve ser a linha para consumo de APIs também, para buscar essas informações. Não, e é só a gente olhar e fazer um paralelo com o nosso sistema bancário. Assim, hoje, independente do banco, né? Lógico que tem alguns que têm mais problemas que outros, mas a gente não tem problema na hora de fazer um pagamento. E ele faz basicamente isso, ele vai lá na tua conta, vê se você tem saldo, aprova ou não aprova. Então, a estrutura tecnológica para isso, eu não tenho dúvida que é possível. Agora, requer investimentos. E é aí que eu vejo que talvez seja o calcanhar, né, de Aquiles ali. Porque, olha, requer investimento. Tanto é que saiu a notícia, né, da possível cobrança, né, das consultas via API para... O famoso pagar para pagar imposto. Exatamente. Pagar para apurar o tributo. Né? Para comprar a API, só para o pessoal entender isso que a gente está falando, a Serpro se pronunciou, acho que 2-3 semanas atrás, dizendo que ela não tem condições de arcar com os custos dessa API. Então, ela estaria comercializando essa API, o contribuinte teria que fazer a aquisição dessa API para poder acessar o sistema da Serpro. Né? Exato. Então, nesse contexto, eu vejo que quando a gente tem uma instituição que vai trabalhar com uma estrutura, isso tem que ser repassado como para alguém. Alguém tem que pagar a conta. Uhum. Né? Seja o contribuinte, seja também o próprio contribuinte, mas com o intermédio de empresas de tecnologia que vão criar soluções para conseguir, né, trazer a visibilidade dessas informações para as empresas. Então, tem mecanismos, é lógico que possivelmente estão sendo estudados nesse momento, mas eu acredito que as barreiras não são tecnológicas. Eu vejo as barreiras muito mais financeiras ali, de financiamento e de quem vai pagar essa conta para que esse sistema, que me parece muito bonito no papel, né, ele funcione dessa mesma forma. Vou pegar uma carona no teu gancho aí, você falou sobre split payment. 3 modalidades estão lá no texto aprovado pela Câmara, estão importando uma ideia que é feita em outros países menores, do tamanho, acho que da cidade de São Paulo, que acabam utilizando em outras localidades. O split payment, existe muito buchicho ou burburinho no sentido de que pode ser que a FEBRABAN ou os bancos tenham poder de fisco, a partir do momento que vai controlar essa informação e dizer se está pago, se não está pago, a compensar o tributo. O que você acha dessa história do split payment? Olha, Guilhoto, precisa... sim, a gente precisa de mais informações do split em termos de mecanismos, né? Porque, como eu falei, conceitualmente é uma ideia muito boa, né? Porque conceitualmente facilita muito, ela facilita. A empresa, ela tem uma apuração dos tributos simplificada, que é muito mais uma apuração financeira do que tributária. A gente tem, dependendo de quem tiver esses acessos, né, a essas informações, né, o fisco ele vai ter praticamente uma assertividade de 100% com relação ao que as empresas devem de tributo, né, o que cada uma deve de tributo. Então, é o que eu falei, conceitualmente é uma ideia muito legal, no papel funciona muito bem. Agora, o poder de fisco, aí precisa entender os limites que cada uma vai ter, o papel de atuação, o escopo dessas entidades. Muito bem delineado. Muito bem, exato, para entender o que cada uma ali vai conseguir enxergar desse processo, ou qual é a responsabilidade, qual é o acesso à informação,
que essas empresas elas podem, né, ter dentro desse mecanismo. Agora, tem um ponto do split que me chama a atenção, Guilhoto, que é um ponto que ele é muito mais econômico do que tributário. Hoje, se a gente pegar empresas médias e pequenas, essas empresas elas utilizam do tributo como fluxo de caixa. Sim. Então, eu vou lá, vendi um serviço, me pagaram, eu apuro imposto e recolho só no mês subsequente e até que eu faça essa apuração, eu estou usando esse tributo no meu dia a dia. Então, imagine empresas menores e que de um dia para outro alguém fale para eles assim, olha, a partir de agora você vai receber líquido. Menos o outro, se tiver a compensação. Se você tiver um saldo credor lá na frente, eu te devolvo alguma coisa. Se não, você só me paga a diferença lá na frente. Então, isso faz com que exista uma preocupação econômica natural se algumas empresas elas vão ter condições financeiras de se manter. Aqui a gente fala de pequenas empresas porque existe algo cultural do pequeno empresário, né? O pequeno empresário ele vai, recebe o dinheiro, aí na hora de pagar o imposto ele não paga, aí ele deixa atrasar, aí ele parcela. Isso pensando no pequeno, no médio empresário, é normal no nosso mundo, né? Quando a gente fala em Brasil. Então, é algo que já acontece com uma grande frequência. E isso deixa de existir quando a gente olha para o split payment funcionando de forma efetiva, né? Então, o que existe também é uma preocupação se essas empresas elas vão conseguir subsistir. E essa empresa pequena, ela tem funcionários. Ela tem lá 10, 12 funcionários que dependem dela. Então, assim, existe também um aspecto econômico que pode, né, acontecer e que não adianta fechar o olho e achar que isso não existe. Uma vez eu estava numa palestra, eu falei isso, e aí uma pessoa levantou a mão e falou, Gustavo, mas assim, o empresário que faz isso, ele não está errado? Ele não está deixando de pagar uma conta que talvez alguém vai ter que pagar? E tem sentido. Sim, total sentido. É real. Às vezes, né, uma conta que não é paga por algum faz com que o fisco ele tenha que elevar uma alíquota de alguma coisa para conseguir cobrir aquilo. Ou apertar o cerco na fiscalização, e aí ele vai focar, é lógico, em maiores contribuintes, né, onde o retorno é muito maior, para cobrir um eventual déficit no orçamento. Então, assim, sim, ele atrapalha, né, mas não dá para fechar o olho e achar que isso não existe. Né? Sim, isso então, é uma realidade. Exato, tem os dois lados da moeda. E eu acho que esse é um ponto, né, importante do split. E não é só para pequena e média empresa, não. Porque tem grande empresa que também não tem lá o seu fluxo de caixa muito bonito, né, que tem dificuldades. E aí a gente já traz uma visão também importante de hoje conseguir mapear qual é o impacto no teu fluxo de caixa, considerando o split e considerando o eventual aumento de preço nos produtos e serviços que você adquire. Porque isso vai fazer com que os departamentos, né, pensando em finanças, consigam se antecipar e entender, olha, será que eu vou precisar de mais caixa? Hoje o dinheiro no mercado, a gente brincou outro dia, está sumindo, né? Está ficando caro. Vez mais raro de encontrar e está caro. E está caro. Tá caro. Então, assim, ter essas informações de forma antecipada, elas são primordiais para a estratégia das empresas nos próximos anos. Sim, então, acho que todas essas nuances, quando a gente fala do split, elas são importantes de serem discutidas. Agora, a gente já citou um pouquinho impacto logístico, impacto financeiro, impacto em margem. Já está claro que a reforma tributária ela mexe com a empresa assim, do porteiro ao presidente. Se a gente está falando de um período de transição de 7 anos, por que a reforma tributária deve ser uma prioridade agora, nesse momento, para as empresas? Guilherme, acho que se a gente conseguiu aqui, né, com alguns minutos de conversa, mostrar todos esses impactos que você acabou de mencionar, isso por si só já bastaria para a gente olhar para a reforma de uma forma diferente. Não é um projeto de tax, é um projeto da empresa, da companhia. Ele mexe em preço, ele mexe
em estrutura da empresa, que tem que se avaliar. Ele mexe na parte financeira da empresa, que pode deixar de receber, né, o valor bruto da operação com split, receber o valor líquido, de ter aumento no preço, né, de aquisição de mercadorias e serviços, de ter um aumento no teu próprio produto e ter que fazer uma pesquisa de mercado para entender se o consumidor vai conseguir absorver. Né? O departamento comercial vai capitanear isso para entender, né, os eventuais gargalos que possam existir na estratégia de vendas da empresa. Então, assim, ele é um projeto multidisciplinar que envolve todo mundo. Ele é um projeto que impacta diretamente não só tax, não só apuração tributária, mas preço, contrato, né, logística. Então, ele tem que ser tratado de forma estratégica pela empresa e como prioridade, porque não fazer nada agora e achar que a alteração ela é meramente operacional, ela pode impactar a empresa de um modo em que ela deixe de ser competitiva. Imagine eu não, Gustavo, preço, produto e serviço pode aumentar, mas eu vou ter direito a crédito disso, então eu não vou me preocupar. Legal, você vai ter direito a crédito, mas e o desembolso de caixa que você vai ter para pagar seus fornecedores? E à medida que você vê pagamentos de fornecedores cada vez mais longos, 60, 90, 120 dias, aquele crédito vai ficar ali subjúdice, né? Vai ficar pendurado. E a gente, como prestador de serviço, a gente sofre bastante com isso. Na pele. Então, assim, realmente, aí você tem o prazo longo de pagamento, considerando que o crédito ele vai ter mais características financeiras do que efetivamente tributárias agora. Sim. O quanto isso pode impactar para a operação. Então, assim, são várias respostas que a gente não tem, nenhum departamento de tax vai ter, se não sentar, estudar e entender esses impactos de forma analítica e reportar isso para as outras áreas. E isso é um ponto, Guilhoto, que eu venho batendo na tecla faz tempo. O pessoal de tax não é responsável pela reforma tributária. Ele é, sim, um dos pontos chaves da reforma, mas ele tem uma responsabilidade de sinalizar os impactos, mas não de tomar as decisões em cima desses dados. Então, até porque muitas das informações e decisões não é do métier, não é do dia a dia de quem está na área fiscal. Exatamente. Então imagine, a gente falou do preço. Se eu mostrei para o meu time comercial que eu tenho um aumento de R$10 no meu produto, eu entendo que o meu papel como tax foi feito. Pessoal, vem cá, está aqui o nosso portfólio, está aqui o impacto no valor unitário de cada produto. Daqui para frente, o papel é vocês. Suprimentos, eu já te expliquei que o Simples Nacional a gente vai ter um crédito menor, eu já te expliquei como que o fornecedor, como a opção do fornecedor pelo lucro real, o presumido, impacta no meu preço, já te expliquei as nuances dos créditos tributários no pagamento, né, com prazo menor, com prazo maior. Quem vai ter que desenhar um processo para entender se uma compra está sendo bem feita ou não é a área de tax, é suprimentos. Se eu cheguei lá para a logística, expliquei que existe uma mudança no destino do tributo, expliquei que agora não existe mais ponto positivo de eu estar num determinado local. Quem que vai escolher um lugar para operar porque vai reduzir o custo com frete? Não é tax. Então, eu acredito muito que é um projeto de responsabilidade da empresa, onde tax vai capitanear e vai ser o responsável por trazer para a mesa pontos relevantes que precisam ser discutidos. Agora, não é a área de tax que vai bater lá no jurídico e vai falar, olha, precisa ter uma cláusula para rever o preço ao longo do período de transição, porque pode ter variação. Não, ele tem que explicar para o jurídico o que vai acontecer. Quem vai definir a melhor cláusula, né, é o próprio jurídico. É o famoso cada um no seu quadrado. Perfeito. Né? Então, o time fiscal, ele é o responsável porque é a porta de entrada, né, dos tributos dentro da companhia, mas cada um ali vai ser fundamental para que a companhia sobreviva a este processo. Exato. Né? Para ver se ela vai continuar sendo competitiva, se de repente ela tem outros concorrentes que conseguem ter uma musculatura maior e conseguir sobreviver isso de uma maneira diferente. Né? Perfeito. Agora vamos pensar um pouquinho, a gente já falou de dores, né? A gente já falou da visibilidade, do período de transição, a estratégia que as empresas precisam tocar. Agora, e os impactos que a reforma tem? A reforma tem impactos aí. Tem impactos. Vamos separar um pouco essa história dos impactos. Vamos começar com o impacto no preço. Dependendo do segmento,
o cara pode ter um acréscimo de tributo? Sim. Pode ter um acréscimo na carga tributária? Sim, e isso não necessariamente quer dizer que é ruim, que é algo que eu costumo trazer até o nosso exemplo de consultoria tributária para a mesa. Hoje, se eu vendo uma mercadoria, um serviço, né? Acabei de falar que eu sou uma consultoria tributária, não vou vender uma mercadoria, mas se eu vendo o meu serviço a R$100 e eu vou incluir os tributos por dentro, vai lá, né? Eu vou aplicar um percentual em cima e eu vou chegar a 112, R$111 ali. Legal. Se eu pegar esse mesmo serviço e fizer ele projetando para a reforma, pegando uma alíquota de 27,97, ele vai lá para 127,97. Nossa, Gustavo, você está falando que saiu de 111, tem R$15 de aumento aqui. Cara, isso não é ruim para o seu serviço? Não. Porque hoje o meu serviço ele é contabilizado 100% como despesa, as empresas não se acreditam de nada, e lá com a reforma, pelo que a gente tem hoje, elas poderiam se acreditar do meu serviço de consultoria tributária. Então, o que entrou como despesa efetiva para ela é só o valor líquido, porque o resto ela vai usar para deduzir os impostos, né, relativos ali aos seus débitos. Então, o aumento do preço, ele não necessariamente é ruim, né? Mas por quê? Eu estou falando da minha empresa. Eu já estudei os meus impactos. Eu já pude colocar no papel e entender um pouco de como o meu mercado vai se comportar com um eventual aumento de preço do meu serviço. Agora, quando a gente fala de mercadorias, hoje, por exemplo, uma mercadoria para revenda ou insumo, ele já tem o crédito do tributo. Então, agora vira uma guerra de valor líquido. Então, eu tenho que fazer conta e olhar, peraí, se eu adiciono o tributo por fora e no outro caso eu tenho por dentro, se eu tenho um produto que tem 10% de IPI, que tem 18% de ICMS e 9,25% de PIS e COFINS, eu já tenho uma carga tributária maior que 27,97. Então, pode ser que para essa empresa aqui, que é uma indústria que não tem incentivo nenhum, que é meio difícil a gente ter uma indústria sem incentivo. É um sinal mais raro. Né? Mas tem alguns casos. Em alguns casos, muito poucos tem. Esse aqui, talvez ele tenha uma redução no preço dele. Então, não dá para a gente afirmar sem olhar para o negócio, sem entender onde está esse negócio, se ele é uma indústria, ou se ele é um distribuidor, ou se ele é um varejo, né? Sem entender quem são os clientes dele, as características dos clientes dele. Então, eu acho que são vários aspectos que quando a gente fala desse impacto de preço que precisam ser estudados, porque cada um tem um comportamento e um resultado diferente, dependendo do segmento, dependendo do negócio e dependendo, inclusive, de onde você está na cadeia, né, produtiva. Então, não dá para, de forma isolada, a gente olhar e falar, não, vai aumentar ou reduzir o preço, isso é bom ou é ruim. Depende, a gente tem que estudar a operação para conseguir desenhar esse impacto de forma assertiva para as empresas. Então, tem muito trabalho para o pessoal fazer, tem estudos aí para ser realizados. Sim. A gente já falou de impacto de preço, impacto, obviamente, em sistemas, porque eu vou ter atualização legal para poder atender e cumprir tudo isso. E qual é o impacto no operacional? A gente está falando de conviver com um sistema atual onde o time fiscal dentro das companhias, muitas das empresas enxerga como uma área de custo, sim, não uma área de receita, que no meu modo de enxergar é um equívoco, né? Principalmente com tudo aquilo que a gente tem nos últimos anos e principalmente agora com a reforma, sim, se torna um departamento estratégico. Como é que esse pessoal vai conseguir conviver uma os pratinhos atuais e está chegando mais pratinhos aí durante 7 anos? Eu até tenho uma linha de raciocínio que eu utilizo quando eu falo dos impactos operacionais, né, Guilherme, da reforma, que para mim só tem 3 formas de se passar ileso pelo período de transição. A primeira, que o pessoal que é da área, que é head de tax, vai ficar de cabelo em pé, que é aumento de headcount. Gente, precisa de pessoas. Essa é uma alternativa. Não adianta a gente fugir, porque a gente está falando aqui de impactos da reforma. Se eu não tenho mão de obra capacitada na minha equipe, eu tenho que contratar. Sim. Né? Não isso tem como fugir. Isso eu estou falando do hoje, que eu não estou nem colocando o aspecto operacional da reforma. Eu estou colocando o aspecto de planejamento, onde as empresas estão no momento de estudar. Então, olha, eu vou aumentar o headcount, eu vou contratar alguém para fazer esses estudos. Ou, melhor, às vezes eu tenho alguém no meu time que é altamente capacitado. Então, eu tiro ele da função atual, que talvez seja uma função... ele está trabalhando em planejamento tributário ou está trabalhando, às vezes, até no time de compliance.
entregando obrigação, apurando tributo, mas é lá um talento estudioso e que eu olho e vejo que ele tem características necessárias para esse tipo de trabalho. Então eu consigo tirar ele da minha operação e eu coloco alguém para fazer o trabalho operacional ali. Então essa seria uma alternativa agora, e essa alternativa se repete no período de transição quando eu tenho um eventual aumento de atividades operacionais. Então a gente falou aqui, as obrigações vão continuar sendo entregues. E imagine que a partir de agora, a gente fala de 27 extinção de PIS e COFINS. Então, num cenário perfeito, elimina a FD contribuições. Ela deixa de existir. Sim. E aí eu passo a ter uma pré-preenchida. Também estou olhando para o melhor cenário. Mas quem que tem que conferir essa pré-preenchida? Alguém. Alguém vai ter que olhar para a pré-preenchida e vamos lá, pessoal. O cenário bonito do fisco fazer certinho pelas notas e sair lá 100% de assertividade nas conferências, todo mundo espera que um dia isso aconteça. Mas a vida real não é assim. A vida real não é assim. Um país do tamanho continental do Brasil, que tem das mais diversas zonas de distribuição, tanto que a gente tem um split payment com 3 visões aí de possibilidade e ainda compensação com guia. Então, quer dizer, isso vai levar um tempo até que a gente consiga ter, mas é um sonho de consumo. Isso, né? Mas aí você imagina em 27, um sistema que esteja funcionando, alguém vai ter que conferir. Sim. Para que eventualmente não deixe a empresa pagar mais ou menos tributos. É lógico que até lá... porque alguém emitiu uma nota contra o teu CNPJ, você nem está tomando conhecimento disso e aquela nota apareceu ali na tua pré-apuração. Exato. Né? Então, são nuances que a gente vai precisar compreender em termos de dificuldades, mas eu mesmo num cenário muito positivo, eu entendo que vai ter esforço operacional para isso, conferência, e um outro esforço operacional que para mim vai aumentar é a parte de conciliação contábil e tributária e fiscal, né? Porque a partir de agora a gente, né, tem os prazos de pagamento, então quando que o tributo vai aparecer? Então, são controles contábeis que vão precisar também ter uma evolução para que a empresa ela possua registro de todas as operações de forma adequada e que o que está lá em ambiente do fisco esteja aderente com o que a empresa está contabilizando aqui no dia a dia. Mudou a forma de contabilizar das empresas. Né? Exato. Então, a gente tem um impacto bem considerável nesse processo. Então, eu entendo que isso vai demandar, principalmente no começo. Pode ser que depois, lá na frente, né, realmente existam sistemas que realizem esse processo de forma automática, ou que, se não for automática, 90% automática, que façam as conferências. Acho que o mercado vai trabalhar para isso. Mas, de um modo geral, a gente tem um aumento operacional e que vai precisar de pessoas para suprir. Então, eu tenho essa primeira etapa de aumento de headcount. Só que esse aumento de headcount ele pode ser feito hoje de 2 formas. Eu posso contratar mesmo, aumentar minha folha de pagamento, ou eu posso buscar uma empresa que vai colocar profissionais aqui para mim. Né? O mercado chama de staff loan. Então, eu quero um profissional de compliance pleno para trabalhar com entrega de obrigação acessória. E aí você tem empresas, como é o caso da Tax5, que vai lá e coloca um profissional para você para atuar no teu time, né? Por um período determinado ou indeterminado, depende. Então, existem vários mecanismos que você consegue utilizar para ganhar mais braços. Agora, Gustavo, nem headcount, nem contratar um terceiro eu posso, porque estou com um orçamento aqui curto e eu não vou conseguir aprovar nada desse tipo. Só tem uma saída. Olhar para os seus processos atuais e entender onde que você está gastando energia e que poderia ser gasto tecnologia no lugar. Ou seja, estou gastando horas de pessoas e poderiam ser ferramentas que realizam esse processo para mim. Tem empresas ainda, hoje em dia, é lógico que capturar documento fiscal municipal é complexo pra caramba. Né? Cada município lá tem o seu e a gente tem uma diferença muito grande aí do tratamento de cada lugar. Mas assim, ainda tem empresas que tem lá alguém que entra lá no município para baixar a nota na mão. Você ainda tem empresas que o pessoal emite GNRE na mão. Você tem baixar na mão, escriturar na mão. Então, assim, por mais... isso acontece ainda em grande parte das empresas. Então, a terceira alternativa seria, deixa eu realizar um diagnóstico na minha operação e deixa eu entender onde que eu consigo liberar espaço para as pessoas executarem novas ações. Com o uso de tecnologia e inteligência para isso. Né? Exatamente. Com o uso de tecnologia 100% em operações que você olha e fala, isso aqui eu poderia colocar um robô para fazer que o trabalho sairia, né, da mesma forma.
Então, você tem um analista que faz isso hoje, faz gestão de CND na mão, que faz... Esquece. Acho que tem que buscar mecanismos que possam trazer agilidade para o seu negócio e você liberar espaço para pegar essas pessoas e trabalhar em cima delas. Então, nessa brincadeira que a gente fez, eu tenho um profissional bom aqui no meu time de planning e eu vou tirar esse cara para focar em reforma, aí eu vou buscar alguém que está numa outra equipe para colocar no lugar dele e vai abrir um espaço dentro da minha para fazer entrega de obrigação acessória. Hoje você tem um menino lá que está lá gerando GNRE na mão ou fazendo controle de CND no Excel. Você vai puxar esse cara e vai passar a treinar ele para ele executar uma tarefa, né, mais de análise. Então, na minha visão, essa terceira saída também é um caminho importante que as empresas deveriam pensar. Já deveriam ter pensado ao longo dos últimos anos, mas agora fica mais latente ainda, né? Agora eu acho que fica mais por livre e espontânea pressão. Né? do mercado, do momento e tudo mais. Agora, você tem um dado interessante. É uma pesquisa. Como é que as empresas estão aí se preparando para a reforma? Como é que foi o resultado dessa pesquisa e essas informações que você escolheram foram dados surpreendentes, né? Foi uma pesquisa que nós fizemos no começo do ano, acho que foi em finalzinho de janeiro. Essa pesquisa ela teve cerca de 300 preenchimentos de profissionais da área de techs e elas mostraram, né? Eu não lembro de cabeça os números, Guilhoto, mas você tinha quase 50% das empresas que ainda não tinham feito nenhuma ação voltada para a reforma tributária. Ou seja, não iniciaram nada. E aí você tinha uma grande parte que iniciou, mas iniciou apenas atividades de planejamento. Ou seja, montei um comitê e a gente está acompanhando a legislação, marquei algumas reuniões com o pessoal e expliquei um pouco do que vai acontecer, mas ainda não deu um start no projeto em si, né, trazendo a reforma como uma prioridade e já iniciando de forma efetiva as ações preparatórias. Então, o que a pesquisa ela demonstrou para nós foi que pouquíssimas empresas elas tiraram já um projeto do papel e efetivamente começaram a tratar isso. Né? E começar é importante, Guilhoto. O que eu trago quando a gente vai conversar com as empresas... Gustavo, eu não fiz nada, mas já tem um comitê. Ótimo, você já tem alguma coisa, um ponto de partida. Agora, esse comitê não pode sentar toda a reunião e conversar entre eles e acabar ali. Né? Então, vamos planejar os workshops com os departamentos. Vamos, depois que a gente fizer um workshop, que o pessoal tiver um pouco mais de afinidade com a reforma, com o tema, as próprias áreas vão ter um interesse. Porque vai impactar o dia que ela descobrir que impacta no dia a dia dela é que ela vai começar a se preocupar com uma determinada ação. Porque se você falar para um comprador hoje, falar, olha, vai mudar o CBS, o PIS e COFINS vai sair, vai entrar o CBS, o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Esse cara vai achar que vai só nome de tributo. É só a sopinha de letrinha lá que mudou. Agora, se você tentar sentar e falar, olha, quando a gente compra desse cara aqui que é simples, hoje a gente acredita PIS e COFINS integral. Na reforma não vai ser assim. Então, a gente precisa trabalhar muito no valor líquido dele, senão a gente vai fazer uma compra mal feita. Olha, o fornecedor que hoje é lucro presumido, no preço dele, ele tem uma carga tributária menor. E agora ele vai passar a recolher um CBS igual à empresa do lucro real. Então, assim, tentar trazer esses elementos pode ajudar no convencimento para as demais áreas que não são de techs de que, olha, isso é importante para mim. Porque se eu dominar isso aqui nos próximos anos, eu vou ser um profissional de compras referência aqui dentro. Ou seja, você mexe um pouco com o dia a dia da pessoa. Então, eu tenho na minha visão de que já tem um comitê, parabéns. Próxima etapa é conteúdo, é sentar com os departamentos. Agora, o problema é para as empresas acharem, às vezes, tempo para fazer isso. Porque o dia a dia está ali acontecendo, né? As notas estão chegando, a obrigação, problemas, o imposto, os problemas, eventuais fiscalizações. E sabe outro ponto que eu escuto bastante, Guilhoto? Eu estava numa reunião esses dias com uma grande amiga minha e ela falou assim, Gustavo, tem um outro fator, não é só o tempo. Tem um outro ponto que é quando eu sento para falar isso, tem um peso. Quando vem uma empresa de fora e fala
A mesma coisa, do mesmo jeito, tem um peso totalmente diferente. Aquele famoso santo de casa muitas vezes não faz o milagre. Né? Exato. Então, essas duas dificuldades eu acho que as empresas vão enfrentar um pouco quando efetivamente iniciarem as ações. A primeira é o tempo e a segunda é que esse processo de convencimento, quando ele é interno, ele é mais moroso e mais desgastante. E também talvez um pouco raso, não vai tão profundo. Agora, tem exceções, é claro. Né? Você tem empresas que muitas vezes já compraram a ideia da reforma. E aí eu tenho uma empresa que é cliente nossa que ela já criou uma diretoria da reforma. Então você imagina, eu já tenho hoje um poder de diretor, um peso de diretor, e que talvez esse negócio de ter que convencer as pessoas já não precise passou, mais. É uma fase que já está vencida. Exato, porque é tão crítico e tão estratégico que a gente tem uma estrutura específica para a reforma. Então, são questões que muitas vezes podem influenciar no início dessas atividades. Né? Sem dúvida. Bom, para você que está aí acompanhando esse papo aqui com a gente hoje, eu quero apresentar para vocês o que a LKM está trazendo para o mercado de reforma tributária, que é o nosso programa Reforma 360. Tá? Reforma 360 é um pacote de serviços e soluções que visa tratar todo o assunto voltado à reforma tributária. A gente inicia na conscientização, esses workshops, a criação do comitê interno, puxar as pessoas, levar a informação, que é muito importante, né, Gustavo? Sim. Para o povo. E também a parte cadastral. Como é que está o cadastro das empresas hoje, hein? Será que está todo mundo tranquilo? Compliance, a fiscalização batendo na porta hoje está 100% aderente, né? E você sabe, Guilherme, que quando a gente fala de cadastro, a primeira coisa que vem na cabeça das empresas, isso eu sei porque eu converso diariamente com várias empresas. Não, Gustavo, cadastro é coisa de 2009, cara. Na época do SPED eu já fiz um processo, tá tudo bonitinho. GN 86, já foi. Não, as coisas já evoluíram. A gente já tem aqui, tem uma área de cadastro, tem um fluxo que passa quando vai cadastrar um item. Aí você pergunta, mas todos os itens? Ah, não. Aí, cara, é o seguinte, os produtivos, intermediário, embalagem, aqueles mais usados, aquilo né? que eu tenho crédito do tributo, isso aí tá bonito. Só que a reforma ela traz uma ótica diferente. Né? Porque a reforma ela vai permitir o crédito de coisas que você não tem crédito hoje. Então, coisas que você não tem crédito hoje, e aí, pessoal, né? Pode ser que não se aplique a todos vocês, mas a maioria das empresas tem lá outro serviço de terceiros. E aí ela lança tudo lá. Por quê? O serviço, eventualmente, não tem retenção, não tem crédito. Vai para qualquer lado. Joga no balaio. Joga no genérico. Né? Só 999 da vida. Só que agora, esses itens eles vão estar dentro de documentos fiscais de serviço e que vão estar lá na pré-apuração. Olha, tá aqui seus créditos. Como que alguém confere e concilia que tá lá se o seu cadastro estiver com problemas? Então, assim, mercadoria, pessoal, talvez a dor realmente seja muito pequena. Agora, quando a gente olha para os serviços, hoje os serviços são poucos que dão direito a crédito para as empresas. Né? Você tem umas restrições ali com relação àquilo que se pode acreditar ou não, mesmo com essencialidade e relevância, onde a gente teve uma mudança conceitual para o PIS e COFINS, onde naturalmente a gente teve uma abrangência maior, ainda tem muitas empresas com problemas nessa parte cadastral. Então, aliar esse processo de que eu vou precisar conferir o que o fisco está gerando para mim, com também os tratamentos tributários diferenciados estarem vinculados, por exemplo, ao NBS. Então, assim como a gente tem o Código NCM de mercadorias para definir, hoje a gente define substituição tributária, se tem uma alíquota reduzida, se tem algum benefício fiscal. Né? A reforma ela também trouxe essa mesma sistemática para as mercadorias, então eu tenho os anexos da Lei Complementar 214 com os códigos NCMs, que são beneficiados por alguma alíquota reduzida, e quando é serviço, o código é o NBS. Que garanto para você, né? Grande parte das empresas do país não possuem nem no sistema. Se bobear nem campo para preencher isso dentro do sistema, tem. Não tem, isso é uma realidade. Né? Então, bom, vocês viram a importância do que é falar de cadastro, né? Principalmente não só no momento atual, como para uma projeção futura. Né? E dentro de uma projeção futura, a gente não pode esquecer de falar da parte de modelagem. Qual que são os impactos? Qual que é a análise que eu tenho dentro da minha empresa hoje? Qual que é o diagnóstico de preço, de fluxo de caixa, de margem? Eu vou pagar mais imposto, eu vou pagar menos imposto, eu vou tomar crédito de mais operações, mas em contrapartida eu vou ter uma alíquota efetiva muito maior.
Então, será que eu vou ter fôlego financeiro para tudo isso? Aquela planta que está lá na cidade, lá de Extrema, em Minas Gerais, que eu tenho um incentivo. Faz sentido mantê-la sem incentivo e com custo logístico? Né? Na etapa de modelagem, a gente consegue entender e ajudar as empresas a chegar nessas conclusões. Nos mapeamentos, com análise de processos atuais e principalmente de sistemas. Né? Você tem muitas empresas hoje que eu acho que, infelizmente, não conseguem ter um único ERP com uma solução fiscal satélite parruda para conseguir suportar. Muitas empresas, por conta da segmentação, do tipo de atuação, acaba tendo uma pulverização de sistemas. E aí você tem impacto em todos esses sistemas, em todas essas aplicações. O que vai mudar no teu processo interno? O que vai mudar nesses sistemas? Uma vez que a gente conseguiu conscientizar o povo, rever a parte cadastral, fazer uma projeção futura e um mapeamento de onde está e o que precisa ser feito, a gente entra nas execuções. Né? Então, nas adequações sistêmicas, proceder com as correções, né, no RP, na solução fiscal, na mensageria, no comércio exterior, implementar novas soluções, sejam robotizações, sejam novas soluções que vão trazer um fôlego para a empresa e vão ajudar no processo da reforma tributária. E para fechar isso, Gustavo, acho que entrando e pegando uma carona aí no Stay Flow, aí, que é a parte de assessoria funcional. Né? De repente, o cliente está precisando de uma pessoa ali que vai fazer o papel do PMO, vai ser o líder do comitê dele, que vai puxar as áreas, que vai tocar o bumbo e fazer a coisa acontecer. É isso, acho que, né, nessa última etapa, às vezes você fez, né, para uma empresa que fez todo esse 360, olha, conscientizei, fiz aqui uma revisão na minha base cadastral, fiz aqui uma análise com relação a sistemas e tudo que eu preciso me adequar. Agora eu tenho um processo que é natural de acompanhamento, né, onde vão surgir dúvidas sobre a reforma e muitas vezes a empresa... É um assunto vivo, né? Não temos tantas definições assim como gostaríamos. Ainda vão existir os regulamentos do CBS e do IBS, com detalhes mais operacionais ainda. Então, o que pode acontecer é as empresas terem, às vezes, um gargalo de dúvidas técnicas ou até mesmo de execução de ações operacionais mesmo. Olha, agora eu vou ter uma nova tabela e eu preciso de ajuda para criar essa tabela. Então, às vezes, ter algum recurso ali, mesmo que não seja full time, ou seja, não é um staff low, mas eu ter assessoria de uma empresa que consegue me ajudar, com certeza vai ser fundamental para as empresas sobreviverem aí a esse período de transição. Sem dúvida. E é importante contar com um parceiro que tenha subsídio, que tenha know-how, que tenha porte para poder ser o seu parceiro de reforma tributária. Bom, Gustavo, nosso papo foi longe. Falamos bastante aqui, acho que conseguimos trazer um panorama legal para todo mundo, entender que a reforma é agora, a reforma não é em 26, em 27, a reforma já é agora, neste momento. E queria agradecer muito a tua participação aqui, a tua presença com a gente, enriqueceu demais esse papo. Queria tuas considerações finais aí. Bom, Guilhoto, como considerações finais, eu gostaria de trazer a importância do papel do gestor tributário para hoje e para os próximos anos. Acho que nós estamos passando pela maior transformação da área tributária e os profissionais que capitanearem a reforma, né, que conseguirem preparar as empresas para as adaptações e sobreviverem aí ao longo dos próximos anos, né, considerando essas ações futuras e mais o nosso dia a dia, que a gente sabe que ele é complexo, eles vão se destacar por muitos anos no mercado, eles vão ser vistos como referência. Então, eu entendo que é um momento adequado, né, para os gestores eles tomarem a frente, né, buscarem, como você falou, bons parceiros, né, buscarem ser pioneiros também, porque uma das coisas que eu costumo ver no mercado é que as pessoas ficam esperando muito, deixa eu ver o que vão fazer para eu tentar muito fazer. Reativo, né? Exatamente, meio que fazer parecido com o que está sendo feito. Só que no momento que a gente está, considerando o período de transição curto que a reforma apresenta para nós, a gente já está falando daqui 9, 8 meses. Então, vai exigir que os profissionais se arrisquem um pouco mais. Né? E eu tenho certeza que para esses profissionais que se arriscarem, que, né, lógico, não só se arriscar, mas tem que se preparar e se arriscar, a reforma vai trazer bons benefícios durante os próximos anos. Legal, muito bom. Bom, quero agradecer a você que acompanhou esse papo até agora aqui conosco. Vamos para o próximo episódio. Fique ligado nas redes sociais da LKM Tecnologia e até uma próxima. LKM Tecnologia, conectada com o agora.